Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aguardando aqui a Dijane, a nossa psicóloga, para iniciarmos a nossa live sobre ansiedade e mediunidade. Até onde uma coisa interfere na outra. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre ansiedade, né? Principalmente nesse isolamento que a tendência é a ansiedade aumentar. E sem falar também nos médiuns, que são criaturas que também passam por muita ansiedade pelas influências espirituais que a gente conhece. E como todos nós sabemos, é o mal do século. Mas é importante a gente conhecer o olhar espírita, ver como os espíritos pontuam cada situação, cada momento, né? Segundo alguns autores, a ansiedade está impregnada nos genes desde o momento em que o corpo físico e o corpo espiritual entra em acesso. Então veja, essas desordens de vidas passadas e que normalmente é aflorada na vida presente por algum gatilho. Então isso é um dos principais fatores que vem despertar esse mal que tem consumido muita gente. Legal, Tá Cortez, Maria do Socorro, Paula Galvão e Pamela, que entrou agora. Estamos aguardando a Dijane, acho que ela perdeu a hora. E a gente vai... Eu estou começando a explicar aqui enquanto ela entra, sobre a importância, né? Por que a ansiedade... Boa noite. Elza, seja bem-vinda. Por que a ansiedade é o mal do século, né? Então, a gente vai começar falando de uma vertente que os espíritos dizem, a Joana coloca isso muito bem, que é quando o corpo e o espírito se envolvem, se encontram, às vezes ocorrem algumas desordens de vidas passadas e que são afloradas na existência atual por algum gatilho. Então veja, como isso acontece. Esse estado psíquico de apreensão, de medo provocado pela antecipação de uma situação. E aí eu pergunto para vocês, Parelhas, Rio Grande do Norte, muito bem, Socorro, seja bem-vinda. Que bom, a gente fica muito feliz com todos vocês. Aí veja, tudo isso são situações que a gente vivencia no dia a dia, como por exemplo, a gente começa a ficar ansiosa porque não deu conta, Jefferson, porque não conseguiu fazer o que a gente tinha que fazer, ou às vezes tem muita gente que se cobra demais. Inácio, Viana, Aliette, acho que é Aliette Viana, o nome está ao contrário, é porque a gente lê como está aqui, tá certo, gente? Desculpe aí as falhas. Aí veja, a gente vive numa vida de muita cobrança, tanto a gente se cobra pelo que a gente não dá conta, a gente se cobra porque a gente gostaria de fazer mais, a gente se cobra, Karina, seja bem-vinda. E tudo isso vai levando a alguns efeitos psicológicos e até de ordem patológica. Então, alguém aqui já teve hipertiroidismo? Alguém já teve ansiedade generalizada, como crise de pânico, fobias, perturbações obsessivas compulsivas, principalmente depois de algum trauma? São pessoas que passaram por
após uma cirurgia, após um parto. Tudo isso pode causar algum tipo de estresse pós-traumático. Depressão com psicoses, perturbações maníaco-depressivas. Vocês talvez conheçam alguém que antes de sair de casa volta 10 vezes para fechar as janelas, para fechar as portas, não é? Aquela psicose de que vai ser roubado, de que vai ser assaltado, anda na rua assustado. Tudo isso vai desenvolvendo essas patologias, essas síndromes, alguma situação que começa a caracterizar uma doença, porque a depressão é o início de uma doença. Às vezes você fica ansiosa por nada. O que é ansiedade? É você ficar na expectativa de algo que ainda não aconteceu. Então veja, se ainda não aconteceu, a gente não tem que ficar se preocupando. Tem uma passagem de Jesus bem interessante que ele coloca assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E a gente diz assim, escuta, você é peru para morrer de véspera? Porque as coisas ainda não aconteceram e a gente já está aqui preocupado. Amanhã você vai resolver alguma coisa muito séria. Aí você hoje não dorme, aí você hoje fica imaginando 1000 coisas como aquilo vai acontecer. Isso é um princípio de ansiedade, que pode lhe levar a um descontrole. Como? Você pode ter uma fobia e você não dá conta. Você entrar num processo de descontrole. Eu já assisti uma cena que a pessoa ficou catatônica. Já vi outra cena que quando a ansiedade era tão grande que a pessoa ficou sem fala, a pessoa não articulava, não andava. Então veja como a coisa é interessante de uma forma bastante dramática, né? Então, a grande questão do ponto de vista espiritual, Edjane, você tem que pedir para entrar, para eu poder liberar você, amiga. Ok? Na hora que você pedir para entrar, porque você não pediu, você entrou e não pediu para entrar. Aí eu dou sim, por favor. Então, do ponto de vista espiritual, quais são as causas da ansiedade? Veja, você tem a ilusão do controle. Edjane, estou esperando que você peça, viu, querida? Você tem a ilusão do controle, você tem quer ter o controle do tempo. As pessoas e coisas não dependem de nós. Então, por exemplo, se eu vou resolver alguma coisa amanhã com um chefe que não depende de mim, Edjane, saia e entre de novo, por favor. Se você vai resolver uma coisa que não depende de você, você não pode sofrer de ansiedade, você entrar numa paranoia por algo que ainda não aconteceu. Seja bem-vindo, Valclécio. Estou esperando a Edjane sair e entrar de novo. Amiga, saia e entre. Então, veja, outra coisa que é muito interessante é a inquietação do ser humano, né? Tanto do espírito que está desencarnado, ele passa por isso, como do ser humano. A inquietação de uma forma infeliz. Como é que isso acontece? Você precisa parar e refletir sobre sua vida. Você precisa parar um pouquinho o que você está fazendo. Você precisa dar um tempo e ter um tempo com Cristo, fazendo meditação, fazendo reflexões, se recolhendo. E nesse momento que você tem, que busca com Cristo, você, na hora que você sintoniza com o Mestre, rogando naquela ansiedade, naquela palpitação, naquela coisa desenfreada, e você pede ao Pai para que Ele lhe ajude
com certeza, Jesus manda um emissário dele à terra nos socorrer. Sempre foi assim que aconteceu. A espiritualidade, ela busca as pessoas que precisam cuidar do seu lado moral, cuidar da sua vida reta, da dignidade. Ninguém precisa ser santo. Mas esse espírito precisa entender que todos nós que estamos encarnados, a gente vem de Deus e vai voltar para Ele. Então, dentro dessa proposta é que a gente nasce, renasce, porque Deus sabe que cada um de nós existe e nos ama de uma forma incondicional. Tá certo? O que mais a gente podia dizer? Edjane, você vai me deixar só, é minha amiga? Então, veja, é não ter medo do sofrimento. É entender que esse sofrimento ele existe em todos os lugares e em todos os corações, porque é natural que a gente que está na Terra, que a gente tenha dores, que a gente tenha ansiedades controláveis. O que a gente não pode é perder o equilíbrio e o controle e entrar numa paranoia, né? Porque esse tipo de ansiedade, ele dá você pode ter um surto, você pode ter um problema. Amiga, eu não estou entendendo porque você não está conseguindo entrar. Saia e entre de novo agora para ver o que está acontecendo? Eu sei que você está tentando entrar, mas eu não sei o que é. Você entrou aqui, tá? Pronto, beleza. Beleza. Agora vai dar certo. Agora vai entrar. Vamos lá. Então, eu estou fazendo uma introdução enquanto ela entra, para a gente trocar algumas figurinhas. Ela está entrando, está aguardando. Para a gente entender, principalmente, que tudo isso que eu falei até agora sobre ansiedade física, ela como psicóloga vai trazer para a gente algumas reflexões também, eu acho que a internet dela que está lenta, sobre o que caracteriza, o que inquieta cada um de nós como espírito imortal. E vamos depois ouvir, né, as orientações de Jesus sobre a ansiedade, baseado no Evangelho. Que reflexão Jesus traz para a gente sobre isso tudo? O que é que Jesus, quando Jesus se refere aos ansiosos, como sendo, ela não está conseguindo, aos ansiosos como sendo aqueles que confiam na providência divina, eles não têm que estar ansiosos. Por exemplo, eu tenho recebido muito contato de pessoas que estão muito apavoradas, muito ansiosas, com receio. Eu já falei, você está falando, eu estou falando para a Edjane, que ela tem que sair e entrar de novo. Ela saindo e entrando, aí dá certo. Eu acho que a sua internet é que está lenta, porque você, quando eu dei o sim, você ficou aguardando lentamente e caiu. É sua internet. Veja aí, mude de lugar, vá mudando aí que eu estou conversando com o pessoal, né? Então, veja, o que é que Jesus traz para a gente? Ele traz para a gente que os seus ensinamentos nos dão conforto, nos dão fortalecimento. Ele diz ainda que um grande gerador de ansiedade é a falta de confiança que a gente tem em nós próprios. Pronto, vamos lá de novo. Vamos entrando, Ed. Vamos ver se você entra. Então, veja, esse fator de geração... Olá,
Noite. Aleluia! Que é isso? Será que foi uma ansiedade ou foi um processo obsessivo que interferiu? João, Não sei o que seja houve, bem-vindo. mas aí teve uma confusão um pouquinho de informações. Aí estou aqui agora. Boa noite a todos. Eu sou Ediane, sou psicóloga e estou aqui hoje para participar da live aí a convite de Cris, essa pessoa aí iluminada. Oh, meu Deus. Ed, o que é que a gente. Eu estava falando para eles, eu fiz uma introdução sobre o que é ansiedade no corpo físico, mostrando o que é que Jesus traz para a gente, a importância dele em fortalecer, principalmente quando nós não temos confiança na gente. Quando Boa a noite, fé da. meninas. Hã? Como é? Uns meninos aí, umas amigas minhas. Estou dando boa noite para elas, Vivi, Monique. Ah, legal, legal. Ótimo. Sim, Então, o que é que explique. eu. Não, eu estou só fazendo um apanhado para você do que a gente estava explicando, né? É que eu A perdi. gente ainda não. Mas não tem problema. Por quê? Eu queria que você falasse sobre o ponto de vista do ponto de vista psicológico, como a gente pode encarar a ansiedade de uma forma mais equilibrada. Fale isso para a gente. Assim, né, pelos meus estudos, né, da psicologia e principalmente com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, a ansiedade ela surge a partir de pensamentos, né, que a gente vai alimentando. Né? A Isso, ansiedade ela vem de uma insegurança, né, que a pessoa tem, né? A isso, pessoa acredita que algo não vai dar certo e aí ela começa a alimentar alguns pensamentos, né, que eles é que ocasionam, né, alguns sentimentos que dão origem à ansiedade, né? Por exemplo, vamos falar do coronavírus, né? Eu penso que muitas pessoas estão adoecendo e que aí eu posso também adquirir esse vírus e de repente vir até a morrer, digamos assim, né? Isso já quando a pessoa já tem um pensamento mais desenvolvido para isso, né? Isso vai fazer com que eu sinta medo, sinta angústia, pode gerar sintomas físicos como palpitações, tremores, né? Isso a partir de um pensamento que eu vou alimentando, né? De que eu posso isso. adquirir, né, um vírus, ou isso serve para outras coisas também, né? E a gente precisa realmente vigiar os nossos pensamentos, né? O que é que a gente está alimentando? Porque nem todo pensamento da gente é um fato, né? Inúmeras pessoas ao longo do dia têm inúmeros pensamentos, né, que a gente não sabe nem mensurar a quantidade. É E aí a verdade. gente vai alimentando, e aí isso gera o medo, né, dependendo se o pensamento for negativo, né, e vai ocasionando a ansiedade. Legal, muito bom. Aí veja, a proposta de Joana é que essas pessoas ansiosas, elas precisam fazer uma viagem interior para se autoconhecer, para ver como elas podem reagir. Por exemplo, quando para a gente atingir a plenitude, a gente precisa de metas. Uma pessoa que tem as metas claras, uma pessoa que busca ocupar sua mente com coisas produtivas, ela está menos vulnerável para a ansiedade. Concorda comigo? Concordo, sim. Né, pessoas que sabem lidar melhor com as frustrações da vida, né, que todos nós passamos por inúmeras dificuldades, frustrações, nem tudo sai do jeito que a gente quer, né, de aceitar as coisas como são, né, ter resiliência, isso tudo vai nos proteger, né, de ansiedade, né, de estresse, depressão, E que né, pode como se a ocorrer pessoa... transtornos de comportamentais, né? Tudo Isso, isso pode isso, levar, pode desencadear, né? isso. Né, É, eu acredito que tudo, eu vejo assim que tudo está baseado no, tudo tem a origem no pensamento da gente, né? E a gente precisa realmente estar sempre analisando os nossos pensamentos, né? Quais deles são verdadeiros
quais deles não são, né? Porque temos aqueles pensamentos que não nos ajudam e aqueles pensamentos que nos ajudam, né? Analisar as evidências daquele meu pensamento que eu estou alimentando, o que vai de encontro a ele, né? Para ver que ele é verdadeiro, ou qual aqueles que a gente, analisando direitinho, a gente vê que não é real, e aí a gente, né, parar de alimentar esses pensamentos. Legal. Você falou num ponto bem interessante, né? Que na doutrina espírita a gente tem o vigiar e orar. E esse vigiar e orar é vigiar os pensamentos. Entrou um pensamento repetitivo. Como é que dê uma dica aí para o pessoal enquanto eu ligo ali o computador? Como vigiar esses pensamentos e orar, segundo a doutrina espírita? Eu volto já. Assim, realmente a gente precisa refletir sobre os nossos pensamentos, né? Muitas vezes a gente está pensando em coisas que a gente nem se dá conta, né? E a gente precisa, opa, peraí, não é por aí, né? Não é esse o caminho que eu tenho que seguir, né? Quando a gente se dá conta de algum pensamento que não está nos fazendo bem, né? Quando eu começo a ficar triste, sinto uma tristeza do nada, eu tenho que parar e voltar, assim, naqueles minutinhos anteriores, o que eu estava pensando, o que estava passando pela minha cabeça. E aí eu reflito sobre aquele meu pensamento e eu tenho que substituir por um outro pensamento, né? Não necessariamente positivo, mas que ele seja realista. Né? A doutrina espírita, inclusive, né, nos fala que o pensamento é exteriorização da mente, que independente da matéria, e por sua vez, é originada no espírito, né? Muitas vezes esses nossos espíritos, os nossos pensamentos, eles estão originados lá no nosso espírito, né? Muitas vezes de reencarnações passadas, né? E a gente tem que ver realmente que pensamento não é nosso, né? É verdade. Distinguir, né? Olha, Joana de Ângeles, ela diz que o distúrbio está enraizado no ser que desconsiderou as existências, algumas ações em outras existências. E que essas leis, quando se reencarna, você vem com a predisposição fisiológica, porque está impresso no seu gene e esses delitos transatos precisam ser agora trabalhados. Eu me parece agora na sua fala anterior que tem muito a ver a mudança de pensamento para que você possa ressignificar suas atitudes e se libertar do que está no cerne do espírito. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Não, eu preferia ouvir você falar sobre isso, né? Monique falou ali em desaceleração, né? Assim, a gente tem uma desaceleração dos nossos pensamentos, né? Que são muito rápidos. Mas essa parte eu acredito que você tem mais domínio para falar. Eu achei legal quando você falou, Neuza está entendendo aí. Isso acontece, não se preocupe não, que já aconteceu comigo. O que ela coloca é que essas tendências, é lógico que a gente olhando pela linha da psicanálise, da psicologia e da própria psiquiatria, a gente não vai conseguir encontrar determinadas respostas. Por quê? Porque a Joana de Ângeles, ela tem duas vertentes que vale a pena a gente trazer para cá. Aí depois eu quero que você fale sobre isso que eu vou trazer. A primeira, ela diz que aquela criança que foi reprimida, que foi tolhida, que não deram o direito a ela de se expressar, de se colocar, de se posicionar na vida, ela vai ser uma criança medrosa, insegura e, consequentemente, ela vai ter tendências de ansiedade e até um nível de depressão, que é por isso que está explicado as crianças com depressão. Até a gente brinca, né? Quando eu atendo alguma criança depressiva, que eu digo, meu Deus, não tem conta para pagar, não tem as preocupações que os adultos têm, e por quê, né? Só que a gente sabe que não é bem assim.
Primeiro tem, como Joana coloca, os problemas da educação. É um pai ou uma mãe que não se preparou para isso e que trata a criança sem o devido respeito, sem Monique sentir. está concordando. Monique é uma amiga minha. Monique também é psicóloga? Não, é Não. não. Aí veja, esse pai, eu sempre coloco que são pais que não receberam, ninguém dá o que não tem, mas acabam dando uma educação equivocada e que vai formar uma criança, um adulto frágil, um adulto, como o Jonas chama, da infância psicológica. E assim, esse é um dado físico da encarnação agora. E a outra que ela se refere às lembranças que a gente traz também de uma. Ah, sua filha é Cristina. É Elza. Ah, Monique é a filha dela. Ah, tá certo. É filha de Elza, Monique. Então, veja, eu Sabia. conheço. Aí veja, se você traz no cerne do seu gene, da sua origem ao reencarnar, como é que justifica um bebê com ansiedade, que tem que tomar floral, que tem que tomar não sei o quê? Se justifica porque esse espírito já trouxe um comprometimento, uma formação celular com esse tipo de comprometimento, com esse tipo de transtorno, de ansiedade de alguma coisa. Então, veja. Então, são duas visões e que levam ao mesmo caminho. Por quê? Porque essa criatura que ela trouxe nessa encarnação isso, pode também ter sido de uma educação, de uma criação complicada. Só que a gente não pode esquecer, como diz Joana, que tudo fica nos arquivos mentais. Certo? Isso, aquela frase que eu li foi até dela, né? Do livro Autodescobrimento. Sim, sim. Né, que fala que muitas vezes Qual é está no espírito, né? Oi? Qual é a frase que ela diz? O pensamento é exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Legal, está cortando o seu. Então, veja, isso que você está colocando é muito interessante. Se quiser que eu repita. Repita a frase, porque cortou. O pensamento é exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Aí tem aqui também, mais embaixo, que eu anotei. Em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia através das reencarnações. Pronto. Com isso, né, ela explica bem direitinho que tudo que a gente traz de problemas, de doenças, tem uma origem no psique, né? Que é no psiquismo, que é de alguma encarnação anterior. Eu lembro, né, que Freud chegou perto disso, depois abandonou essa linha, e Jung deu uma mergulhada melhor nisso aí. Mas veja, o que é que ela fala? É a fragilidade da personalidade. Por quê? Porque é um ser que vive muito conflito, que não aprendeu a lidar com conflito. Vou dar um exemplo. Eu me lembro de um pediatra muito famoso, que não é daqui do estado, que ele uma vez disse o seguinte: é aquela criança que volta para casa chorando e contando para a mãe e para o pai que brigou com um coleguinha, que ele está muito triste. Normalmente, o que é que os pais dizem? Bobagem, amanhã vocês voltam, está tudo bem. O que isso quer dizer? Eles banalizaram o sentimento dele, que naquele momento ele está sofrendo, porque é o amigo que ele gosta, que ele não gostaria de ter brigado, e eles acabaram brigando por bobagem, e o sentimento dele foi banalizado. Na hora que você tem o sentimento banalizado, que você não é respeitado, você se fragiliza a sua personalidade.
Você vai ser uma Os pais, pessoa insegura. Como? os pais, a família não acolhe o sentimento, né, do filho, A muitas vezes família é não o que a gente acolhe. vê. Aí, se ele dissesse, meu amor, Sempre, o que foi que. Eu estou vendo que você está muito triste, oi, né? Gabi. Oi? E aí? Não, eu digo, qual é a atitude dos Ah, pais? sim. Olhe, meu filho, eu estou vendo que você ficou triste porque brigou com seu amiguinho. E aí, o que é que você está pensando em fazer para voltar à boa? Você vai apoiando e induzindo ele a encontrar a solução. O que vai acontecer? Ele sente que o pai e a mãe estão apoiando e acolhendo a dor dele. Como ele é Isso. valorizado, ele vai compreender que todo mundo sofre, mas que todo mundo tem alegria. As pessoas têm dores e têm alegrias. E que na dor tem um pai e uma mãe para acolher. Mas Uhum, a pessoa, isso. o ser humano que cresce sem ser apoiado em suas dores, como é que fica? Fale aí da sua experiência. Fica com a autoestima lá embaixo, né? Assim, uma das coisas que a gente pode falar e quanto isso afeta a autoestima, né? Eu saber que os meus pais, que foram programados geneticamente para me proteger, eles estão negligenciando, né? O que eu estou sentindo, né? Assim, é como se eles não estivessem dando importância ao que eu sinto, né? Isso vai gerar pessoas inseguras, que não Não é, sabem, né, lidar. Oi? não é importante, isso é péssimo. É, os pais hoje em dia têm muito assim de dizer, ah, isso é besteira, ah, deixa E isso para lá, tire isso da sua cabeça, né? Eu oriento que justamente procure conversar sobre o que aquela criança, o filho, né, pensou sobre aquela situação, o que tá passando na cabeça dele, e não chegar e, ah, tira isso da cabeça, ah, deixa de frescura, né? O que muita gente também fala, é os verdade, o pais. Monique está dizendo, acaba gerando traumas, com certeza. Com É, certeza. exatamente, Agora isso mesmo. veja, né? Você veja, tudo isso aí em nível de todos nós hoje, como espíritos reencarnados. Agora vamos colocar o dedo na ferida. E quando entra a ansiedade, ou como ela chama de doenças medianímicas, é um médio que está agora sob influência da entidade, que essas entidades têm os conflitos delas ou não. Olha agora. E geram ansiedade em você, que você não sabe se a ansiedade é sua e não consegue discernir, separar um do outro. E aí, minha amiga, como é que fica esse samba de crioulo doido? É um pouco difícil, né? Ainda mais para quem não tem essa habilidade, né? Assim, de lidar com isso. Não, nunca leu sobre o assunto, né? Não tem nenhuma compreensão do assunto, né? Realmente é difícil, né? Assim, porque de toda forma a pessoa deu abertura, né? Para que aquelas entidades se aproximassem, né? Mas ela muitas vezes não tem consciência disso, né? É verdade, é verdade. Seja bem-vindo, Crase, Ceissa Moura, sejam bem-vindas, queridas. Olha, o que você colocou, eu me lembro que quando eu comecei na doutrina espírita, o grande questionamento que eu fazia para os espíritos era: eu, reencarnada agora como Cristina, beleza. Mas eu, Cristina, com um passado de encarnações que eu não sei. Eu tenho a educação de hoje, dos meus pais, as orientações, a minha vivência, mas eu tenho, como diz Joana, os arquivos mentais que são despertados por algum gatilho em algum momento. Segundo. E o terceiro, as influências dos espíritos. Eu, como médio, tenho influência dos espíritos, que também tem várias ordens e todos eles também têm conflitos. Como a gente se libertar dessa ansiedade, minha amiga? É difícil, né, Cris? A gente precisa realmente
como já foi falado, né? Tá vigiando os nossos pensamentos, né? Isso, Atento àqueles que estão nos deixando mais para baixo, né? Porque a gente às vezes está bem e de repente fica triste, né? Aí eu tenho que parar para refletir assim, o que foi que me deixou triste, né? Se eu estava bem, o que foi? Por que foi que eu fiquei assim agora, né? Do nada. Porque realmente do nada não fui, né? você já vê que não foi, que a tristeza não veio de você, é uma tristeza que vem de fora. Já consegue separar, né? Não é Muitos interessante? pacientes. Oi, boa noite, bem-vindos aí vocês. Muitas vezes realmente a pessoa tem até uma consciência assim de que não entende de onde veio aquela tristeza, aquele vazio, né? E aí ela não às vezes não tem motivos para estar sentindo aquilo, né? Uma queixa muito grande, né, dos pacientes. Não tem motivo para estar sentindo assim. Eu tenho tudo, muitas vezes a pessoa até afirma isso e não entende de onde vem aquele vazio, né? Aquela tristeza. Às vezes aquela vontade de desistir da vida, né? Que é algo que a gente tem visto muito, É né? verdade. Realmente eu acho que a gente tem que refletir sobre as coisas boas da vida da gente, né? Que a gente tem, os motivos para a gente ser grato, né? Assim, e analisar realmente os pensamentos que eu estou alimentando, se foi algo que eu me lembrei do passado, algo que eu realmente sinto que ainda falta na minha vida, né? Mas a gente tem que ter aquela consciência também que tudo vem no tempo certo, né? Que a gente precisa entender, né? Que a vontade de Deus nem sempre é a nossa, né? O tempo de Deus não é o nosso. E eu acho que a gente precisa, né, ser resiliente e aceitar que tudo que Deus está nos dando ou nos tirando é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, né? Isso eu acho que gera um conforto, né, interior na pessoa, de ver que não, tá tudo certo, né? Assim, as coisas estão acontecendo como deveriam ser. Eu acho que isso é muito importante a pessoa ter em mente isso, né? Que aí já vem aquela resignação, né? Foi Oi, bem Delma. colocado. Uma está entrando, saborear-te. Veja, o que é que, Porteiro. o que é que se traz muito para a gente, né? Os espíritos. Que a gente não pode esquecer Deus nesse momento. Orar, meditar, mudar os pensamentos, como você já colocou aí várias vezes, porque não adoece só o corpo físico, adoece também o espírito, adoece, e toda doença exige atenção. Porque na hora que você começa a detectar, eu aprendi assim, se eu não estou pensando uma coisa ruim, se eu não estou com uma preocupação, qualquer sentimento que vier fora da minha alegria não é meu. Então, nessa hora, eu entro em prece e dou uma conversada e encaminho as entidades. Mas se eu já estou para baixo, aí confunde, porque você não sabe até onde é você e eles aproveitam para influenciar também, aumentar a ansiedade. Por isso Ainda mais uma pessoa que é leiga, né? Ou que não entende sobre a doutrina aí espírita, complica. Não, não ela não vai. vai pensar nessa possibilidade, nem vai passar isso pela cabeça dela, né? Mas veja, eu costumo dizer o seguinte: se o mesmo pensamento entrou negativo pela terceira vez, você já tem que tomar uma atitude. Não deixe passar disso. Porque na hora que você toma uma atitude, de fazer uma meditação, de fazer uma prece, de mudar o pensamento, você tanto melhora fisicamente, como você impede as influências espirituais. Então, isso é muito interessante. Vamos dar um exemplo, já que a gente está falando da ansiedade na mediunidade. O que é que a gente encontra muito nos médios ostensivos? É que logo cedo, às vezes até no início do dia, eles já começam a sentir no campo vibratório as influências das entidades que vão ser amparadas à noite. O que é que todo mundo e os espíritos recomendam? Entre em prece,
desde que acorda, para o trabalho à noite. Porque na hora que você mantém a prece, você está mantendo uma sintonia, você está mantendo um clima harmônico, e por mais que você sinta que jogaram uma ideia, você, como você está em prece, sai. Você não entra naquela sintonia do negativismo, de baixar a autoestima, ou então falar. Aí começa a vir o pensamento para você não ir para a reunião, porque eles não querem que você vá para eles não serem atendidos. E aí, você neutralizando isso, resolvido. Isso em nível, primeiro a gente falou, a pessoa sem a influência da mediunidade e agora com a influência da mediunidade, que é muito mais complicado, como você colocou muito bem. E assim, aí chega num ponto que é muito interessante, que você estava colocando, as pessoas que não têm a visão espírita, as pessoas que não têm a fé, entram no processo de que é doença, entra nos psicotrópicos, entra em remédios extremamente pesados, e realmente se torna uma situação, às vezes, irreversível, né? Dorme para tomar remédio, dorme, toma um remédio para dormir, e assim vira uma bola de neve, né? Então, o que é que Jesus traz para a gente? A grande pergunta que a gente faz. Como Jesus pode nos ajudar nessa hora, hein, amiga? Na sua visão. É como você falou, acho que a gente entrando em prece, né, a gente vai entrar em sintonia com os bons espíritos, né, que vão nos ajudar naquele momento, né, de dificuldade. Eu, inclusive, já tive, assim, alguma situação de sentir um mal-estar do nada, que eu vi que aquilo não era meu, assim, eu não tinha motivo para estar com aquele mal-estar. E o que me vem na mente é fazer uma prece, pedir para que Deus afaste, se tiver algo de ruim próximo a mim, que afaste, que aquele mal-estar passe, e realmente dentro de poucos minutos, no que eu vou me concentrando na prece, né, com pensamento positivo, aquilo vai e passa, assim, rapidamente. Né? Você está me lembrando... Você quer aprofundar um pouco mais nisso, assim, falando do que a doutrina espírita fala quando isso acontecer? Porque ainda mais, assim, realmente, para quem tem o dom da mediunidade, né, essa sensibilidade maior, muitas vezes tem dificuldade de lidar, né, com com os espíritos perturbados, né, que vêm influenciar a pessoa. Como o Paulo está colocando isso pode prejudicar muito a vida da pessoa, né? Pode. Como o Paulo está colocando, a prece, orar, é o nosso protetor, é o nosso cajado protetor. Então, quando você ora, por quê? Porque quando você ora, as entidades que querem perturbar, que querem atrapalhar, elas não ficam, porque só em você estar orando, eu já escutei de várias, ninguém aguenta, você só ora, só ora, só ora. Então, assim, eles não ficam perturbando quando você entra em prece, né? E outra coisa, assim, que eu acho bem interessante é a gente também tomar algumas medidas. Eu já fui muito, mas muito ansiosa. Como eu trabalhei isso? Eu trabalhei da seguinte forma. Antes, assim, da doutrina espírita, eu trabalhava fazendo o seguinte. Olhe, o que eu não posso resolver hoje, então não vou me preocupar com isso. Aí eu conversava com o problema. Olhe, Cristina, vá dormir, porque você hoje não vai resolver de meia-noite esse problema. Amanhã você resolve. Certo? E muitas pessoas vão para a cama, né, com preocupações, e isso é o que gera muitas vezes a insônia, né? Exatamente. Aí eu faço isso. Depois da mediunidade, que eles adoram perturbar a gente durante o sono, eu levanto, faço o evangelho e digo, olha, todo mundo que está aqui, escuta o evangelho, agora vai todo mundo repousar nas esferas de amor, porque eu também vou repousar. Não quero ninguém aqui me perturbando. Porque aí não deixa de ser uma doutrinação. Você faz a prece, encaminha todos eles e diz, tá na hora. Porque os espíritos rebeldes,
Às vezes ele precisa de uma mãe, de um pai que bote eles para dormir, sabe? Ó, tá na hora de se recolher, vão orar também. Porque, às vezes, eles são espíritos levianos que ficam na brincadeira, eles se divertem em ver que você não consegue dormir, que você fica se movimentando na cama a noite inteira. Então, tudo isso, a prece é o grande remédio. E esses distúrbios que Joana fala, que a gente traz enraizado no ser, a gente também se liberta com a prece. A prece é remédio para tudo. A prece é o melhor lenitivo para tudo. E Oi, assim, amor. legal. Se você não conseguir, como é que eu ia dizer? Se você não conseguir dormir, o que é que você vai fazer? Você abre um livro, o Evangelho, e lê em voz alta, que de repente acalma tudo e o sono volta. Então, assim, a gente tem que estar vigilante. É o vigiar e orar que tanto recomenda. Vigiar e orar, fazer o evangelho antes de dormir, para que ninguém venha lhe perturbar. Quando você acordar, orar para que seu dia seja de harmonia, que tudo que você tem que resolver, consiga resolver. Porque quando você está sereno, quando você está com a mente aquietada, tudo resolve. O E problema assim, só é que a gente entra na vibração, né? Diga. não precisa fazer orações Não, gigantescas, nem de jeito ficar nenhum, de jeito nenhum. repetindo várias vezes, né? Deus não quer, não precisa a gente falar alto, não precisa de certos rituais, né? Basta simples palavras, assim, coisa bem E, breve mesmo, né? Não precisa ninguém passar horas, né, fazendo uma prece, né? Assim, repetindo, né? às vezes simplesmente realmente acordar e pedir para que Deus proteja aquele dia, me dê forças, que eu tenha um É dia uma prece, tranquilo. é uma prece. É uma prece, né? Assim, eu realmente faço várias ao longo do dia, mas coisas assim bem breve, né? Isso realmente que mantém a gente em sintonia com os bons espíritos, né? E serve como uma proteção. Exatamente. Muito bem. Quem foi que Então, falou aí? você tem 5 minutos para fechar, porque a gente tem que fazer a nossa Obrigada, foi a meditação. Elane foi que falou. Obrigada pelo carinho. Bem-vindo a todos aí que estão chegando já no final. E assim, gente, realmente é importante a gente estar sempre vigiando e orando, né? Como a gente já falou algumas vezes, né? Atento aos nossos pensamentos. As nossas ações também influenciam muito na nossa vibração, né? Assim, na nossa sintonia, no que a gente vai transmitir para as pessoas. Porque muitas vezes não é só eu falar que eu sou isso e aquilo, encher de palavras bonitas, não, o que vale mesmo é o que está, né, dentro da gente, né, que as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo, né, os meus pensamentos, os meus sentimentos, né, eu não vou chegar para alguém e dizer assim, eu lhe amo, e por dentro eu estar assim, ai, nossa, que pessoa falsa. Não, né, porque É Deus está verdade. vendo, aquela pessoa ali pode não estar sentindo, né, mas Deus está vendo, e assim, é dessa forma que a gente vai adquirir coisas boas, conquistar coisas boas, né? Atrair coisas boas para a vida da gente, né? Assim, não é o que os outros estão vendo, é o que Deus está vendo, né? Baseado nas nossas ações do dia a dia, né? Da gente, o que a gente faz pelos outros, né? O que era que eu queria dizer? Me ajuda aí, Cristina, também. Fale do coração, que você quando fala do coração, você é verdadeira, você coloca toda essa sua energia de amor para as pessoas que estão lhe vendo. Então, deixe fluir. Como é importante a gente ser verdadeiro com as pessoas, né? Uhum. Eu costumo dizer muito assim, que se você quer luz para a sua vida, né? A E gente que tem que atrair ela, né? Com os nossos pensamentos, sentimentos, com boas ações, né? Como também o Monique falou aí, cultivar o auto-amor também, né? O amor próprio,
né? Lógico que a gente tem que amar o próximo e nos amar também, né? Nos perdoar, É perdoar o verdade. outro, né? Quanto mais sentimentos positivos a gente alimentar, né, no nosso dia a dia, né, a gente vai estar atraindo, né, luz para a nossa vida, né, assim, Verdade. atraindo boas vibrações, estando em sintonia com os bons espíritos, né, e naqueles momentos de dificuldade eles vão estar sempre ao nosso lado, né, porque se a gente tem sentimentos ruins pelas pessoas, ou pela vida da gente mesmo, eu só vou atrair espíritos que Coisa estão ruim. naquela mesma vibração, É, né? é A nossa verdade. mente funciona como um ímã, né? O que eu penso, eu atraio para mim, né? E é isso que a gente tem que ter sempre cuidado, ter esse cuidado com os nossos sentimentos, né? Aquilo que está lá realmente no fundo do nosso coração, que ninguém está vendo, né? Mas que a gente sabe e Deus sabe, né? Assim, eu costumo também dizer assim, que só você e Deus que sabe o que se passa no íntimo do seu coração, né? Não É precisa verdade. ninguém saber disso, não preciso provar nada para ninguém, né? Não. Então, despedindo, e a gente vai fazer a meditação, porque é importante a gente ensinar para as pessoas como meditar, como entrar em sintonia, atrair somente energias boas, né? Bons espíritos. Então, já se despedindo, viu? Só fazendo uma pequena ponte, assim, por exemplo, essa questão do coronavírus, né? Muita gente gosta de propagar notícias ruins. Vamos evitar ser propagadores de notícias ruins, né? Assim, vamos procurar só levar positividade para as outras pessoas, né? Tanto para a nossa vida como para as outras pessoas também. Certo, legal. Então, ouvindo aí o pessoal gostando das lives à noite, porque já vai dormir com a energia, né, desse papo. E vamos convidar todos vocês agora para a gente fazer uma meditação. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e vamos inspirar e expirar. Puxa o ar, solta. E enquanto a gente vai puxando o ar e vai soltando, vamos mentalizar Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, para que ele nos ajude a nos libertarmos agora, tá? Levando a nossa mente até ele, em algum recanto de Jerusalém, aquelas imagens que a gente sempre lembra dele caminhando em meio à multidão, e ali, ao lado dele, a gente sente as energias de amor, as vibrações daquele ser tão iluminado que coloca sobre nós toda a sua energia de paz, de esperança, e sozinho ali, cada um de nós com ele, sentindo as suas mãos sobre nossa cabeça, onde das suas mãos sai uma energia dourada, envolvendo cada um de nós. Vamos sentir essa energia fulgurante, e vamos contemplar o Mestre, dizendo para ele da nossa alegria de estarmos recebendo todo o seu amor, toda a sua complacência. E ele nos diz: expire, retenha, inspire e diga comigo: eu sou a vida. Agora eu estou em você, lhe impregnando do meu espírito de amor, meu espírito de imortal, triunfador. Se desvincule de tudo que lhe desagradou, de tudo que lhe fez infeliz, de tudo que lhe traz energias ou tormentos injustificáveis. E repita: eu sou a vida em triunfo. Eu sou a alegria de viver. Eu estou pleno ou plena ao lado de Jesus. E deixe irradiar toda a claridade dele
sobre cada um de nós. Inspire essa claridade e deixe que ela penetre todo o seu ser. Renove todas as suas energias. Deixe que as energias da natureza lhe envolvam. E que nada tire nenhum de nós do equilíbrio espiritual e emocional. Lembre-se dessa imagem da presença de Jesus e diga para ele que quando sair dali, a presença dele vai estar em cada um de nós. E diga que a partir daí você vai continuar saudável, você vai estar feliz na luta da evolução, você está forte diante dos desafios, porém saudável, muito saudável, sem medo de nenhuma dificuldade que possa ameaçar a sua saúde. Reprograme agora a sua vida, veja o quanto você merece ser feliz, e agora, agradecido a Jesus, totalmente com novas sensações orgânicas, inspire, expire, retenha o ar, e com esse ar agora, retome o lugar que você está em seu lar, sentado na sua cadeira. Agora olhe, abra os olhos e olhe tudo ao redor. Experimente agora no seu ambiente uma energia bem salutar. Se quiser bocejar, boceje, espreguiçar-se. Agora, haja o que houver. Não se desvincule dessa sensação de bem-estar que você trouxe lá do encontro com Jesus. Mantenha essa sensação e peça a Jesus, ajudando Jesus a atender o seu pedido. Peça o que você quiser a Ele, mas sempre em atitude positiva, através de uma mente idealista, de coração pacificado e graças à transformação interior. Como vocês estão se sentindo agora, crianças? Mais felizes, mais em paz, mais harmonizados? Tudo bem? Eu quero ver um sinalzinho. Eu quero que vocês entrem no canal do YouTube do Nosso Lar, se inscrevam. Eu gostaria que vocês também colocassem aí um ok, um joinha. E sempre que vocês retornarem, convide um amigo para participar com a gente. O nosso trabalho, a nossa missão da nossa casa. Ah, que bom! Muito leve com harmonia, Paula, que beleza. Neuza, também, que bom, ai, que ótimo. Esse é o objetivo do nosso encontro, Elza. Como é bacana, né? Olha que eu estou conduzindo, mas eu sinto uma energia tão boa que vocês não imaginam. Aí, Monique também. Aí eu fico querendo que vocês... Ah, a gente é que é grata, Paula, a vocês. Obrigada pela atenção de todos. Né? Assim, É verdade. foi meio improvisada, né? Assim, mas